A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim desse período cheio de sinais desconcertantes e o início de um outro, relativamente mais difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou, pouco a pouco, em pânico. O trecho que vocês acabaram de ouvir agora poderia ser um noticiário do ano de 2020, ali pelo mês de março, quando foi registrada a primeira morte por Covid-19 no Brasil. Mas ele faz parte de uma obra grandiosa da literatura mundial, e eu estou falando de A Peste, de Albert Camus, e é sobre ele que eu quero conversar contigo hoje. Esse livro, na verdade, é uma referência direta à Batalha da França, que ocorreu entre 1940 e 1944, com uma crítica de Albert Camus à invasão das tropas nazistas à região da Argélia, que na época era colônia francesa. A gente também pode observar, no texto de Albert Camus, a necessidade de estabelecer algumas discussões filosóficas. A primeira questão que a gente quer trazer aqui é relacionada ao fator de como que se desenvolveu uma epidemia na região de Oran, onde é narrada essa história. Diferente do que a gente vive hoje, num contexto de pandemia, o problema epidemiológico se deu justamente dentro de uma cidade, uma única localidade. Mas as reflexões sobre o que deveria ser feito para tentar barrar a proliferação dessa epidemia são muito semelhantes às que a gente faz hoje. E o primeiro personagem que aparece aqui é o Dr. Hume, um médico, que vai ser aquele cara que vai descobrir o que estava acontecendo lá, que se tratava de fato de uma epidemia. Começam a morrer muitos ratos, aquilo vai criando uma sensação de insegurança por parte da população e depois começam a ser vitimadas também as pessoas. E o porteiro é justamente o primeiro a vir a falecer de uma doença que ninguém sabia muito bem o que era. O Dr. Hume, ele acaba recebendo a visita de um jornalista, Rambert, que vai até lá para tentar investigar também uma outra situação anterior à epidemia que diz respeito a questões ligadas à área médica. Ele é recebido pelo Dr. Hume e eles começam a dialogar a respeito daquilo que estaria acontecendo também lá. E aqui tem um ponto interessante para quem é jornalista. Essa pessoa, esse repórter, Rambert, ele veio de Paris para Oran e ele não consegue se dar por conta de que a pauta mais importante estava acontecendo justamente lá e não era aquela que ele veio reportar quando se dirigiu para entrevistar o Dr. Hume. Só que Rambert tem um problema de ordem pessoal muito grave. Ele quer deixar a cidade de Oran e depois ele não consegue retornar para Paris, onde ele deixou a pessoa amada, porque as fronteiras foram fechadas por determinação do governo a partir de orientações do Dr. Hume. E essa situação coloca o jornalista em um dilema, que é pensar no seu problema individual ou no problema coletivo, que é o que estava acontecendo por lá. E aí um ex-paciente, Dr. Hume, vai oferecer um certo jeitinho para tentar tirar o jornalista de lá, caso ele queira realmente retornar para a sua cidade. Então eles vão entrar aí numa reflexão, que é um dilema, que tu tens que decidir, ou tu age por um interesse pessoal, ou tu te solidariza e te coloca à disposição, até mesmo das comissões sanitárias, para tentar ajudar num problema que era de ordem coletiva. E então eis que surge um outro personagem, que é um jornalista também, Tahu, e ele vai simbolizar a discussão a respeito da justiça que os homens podem ou não fazer em situações de crise. Tahu vai estabelecer um contato também com o Dr. Hume, se aproxima dele, se oferece para trabalhar nas guardas sanitárias, nas comissões que estão cuidando das pessoas infectadas, e nas conversas ali, nos diálogos que ele trava junto ao médico, a gente tem presente aquilo que ele vivenciou na sua infância, ou seja, ele que tinha sido na sua infância alguém que presenciou o pai de Tahu, era um juiz de execução, tomar as decisões sobre quem deveria ou não morrer, em que condições alguém deve ou não morrer. Essa discussão, né, que vai ser levada também para o campo filosófico, que vai ser muito interessante aqui no livro. E se estamos falando de justiça dos homens, como que Albert Camus não iria falar também da justiça divina? E ele faz isso através de um outro personagem, Panelu, um padre que tem sermões muito fortes, tentando justificar por meio da fé aquilo que estava acontecendo naquela região. Tudo que estaria acontecendo seria por uma determinação divina, da qual diverge frontalmente o Dr. Hume, que representa a razão, que representa a perspectiva da ciência, e vai travar outros tantos bons embates com o padre Panelu. Acho que esses elementos já são suficientes para te convidar a fazer a leitura dessa obra. Se tu quiseres um pouco mais de informação, te convido a chegar no canal do YouTube do Sujeito Literário.
Lá já tem uma resenha mais aprofundada sobre essa obra e que também vai abordar com um pouco mais de detalhes esses elementos que eu coloquei para vocês aqui. Fica aí a dica então, A Peste de Albert Camus, livro fundamental para ser lido nesse momento, onde a gente vai se defrontar não só com um problema epidemiológico, mas com uma alegoria muito bem construída sobre os riscos do ultranacionalismo, sobre os riscos do pensamento autoritário, os riscos do negacionismo, os riscos de a gente viver numa sociedade que não está disposta a ouvir a ciência. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.